O título da nossa mensagem de hoje é o perigo da hipocrisia. Um alerta que Jesus fez várias vezes aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e nós vamos encontrar aqui no capítulo 11 e vai se repetir no capítulo 12 de maneira ainda mais direta. Nós vamos falar aqui de um grupo extremamente repetido na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que é os fariseus. Os fariseus faziam parte da elite religiosa da época de Jesus. Assim como os saduceus, eles formavam a liderança religiosa. Os fariseus eram mais numerosos. Eles tinham uma influência muito grande, uma vez que eles se espalhavam por todo o território de Israel, enquanto que os saduceus ficavam, em virtude do seu poder e da sua riqueza, mais restrito à região de Jerusalém. E agora aparece a figura de um fariseu que chama Jesus para estar com ele. Há um texto parecido com esse, mas esse daqui traz características particulares. E é importante a gente aprender que muitas vezes seremos convidados por pessoas hipócritas para estarmos juntos, fazendo algum tipo de refeição ou algum tipo de solenidade pública, mas se o Senhor nos enviar, nós iremos, pois há sempre uma oportunidade para que a verdade seja ministrada, e talvez não na vida do hipócrita, mas na vida daqueles que estão ao redor. Como em outra passagem, quando Jesus foi convidado à casa de um fariseu, o nome dele aparece, Simão. Esse fariseu, que era hipócrita, estava julgando Jesus no seu interior. Ele estava condenado, mas entrou na casa dele uma mulher pecadora e essa foi salva. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9 que nós devemos ter sempre em mente isso, fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Falamos, o termo recorrente na cena evangélica é a volta de Jesus, a nossa união com Ele, seja pelo arrebatamento, seja no nosso fechar de olhos aqui nessa terra, mas devemos estar pensando se nós estamos preparados para isso. Como anda a nossa vida espiritual? E o que Jesus vai mostrar aqui nessa passagem, a título de introdução, é justamente pensarmos ou repensarmos, analisar a nossa vida, nos questionando se efetivamente a prioridade tem sido a nossa prioridade. Se de fato nós temos dado prioridade àquilo que é importante, que seja a vida espiritual. As demais coisas, elas são secundárias, temporárias, mas a nossa vida espiritual, ela irá conosco no porvir, seja na salvação, seja na condenação. Por isso deve ter sempre primazia nas nossas escolhas e nas nossas nos nossos pensamentos. A nossa vida espiritual deve vir sempre em primeiro lugar. O título que eu coloquei na transmissão o cuidado com a hipocrisia, mas enquanto eu meditava hoje de manhã, eu fiz um pequeno rascunho, e o grande problema da hipocrisia é quando ela domina o nosso coração, pois a hipocrisia é algo que nós teremos sempre que lutar contra ela. A hipocrisia pode ser vista em coisas simples, como por exemplo as mídias sociais. Se você pegar programas, como Instagram, Facebook, você não vai ver ninguém que pega a pior foto e coloca lá.
Até a gente, antes desse aparato de mídias sociais, quando a gente tirava as fotos, e aquelas fotos ainda naquele rolo, né, aquela máquina que tinha 12, 24 e 36, você às vezes, essa foto eu fiquei de olho fechado. Você não botava aquela foto no álbum. Você procurava uma foto que você tivesse bem, com a imagem que você achasse que era bonita. E isso é uma demonstração de que nós gostamos de mostrar a nossa melhor parte e esconder a pior. É uma característica do ser humano, que pode ser vista em pequenas coisas, como essa que eu falei. Por isso que o problema é quando nós nos rendemos à hipocrisia. O cristão é aquele que luta constantemente contra ela, porque ela sempre vai nos assediar. Em Hebreus capítulo 12, quando o autor da carta diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, e nos livrando de todo embaraço, do pecado que nos assedia. Um desses pecados com certeza é a hipocrisia, que a gente constantemente tem que lutar. O apóstolo Paulo teve que ganhar de presente do Senhor Jesus um espinho na carne, para que ele não se tornasse um hipócrita, para que ele não se ensoberbecesse com as revelações que lhe foram dadas. Então é importante que a gente tenha isso sempre em mente. O cristão não é uma pessoa que venceu a hipocrisia, não. Ele luta constantemente contra ela. Diferente daqueles que já se renderam. Era o caso dos fariseus. Eles viam na hipocrisia uma oportunidade de ganhar as pessoas para si, mostrando para essas pessoas uma espiritualidade que eles não tinham, por meio de demonstrações visíveis. Jesus fala sobre isso, inclusive, no Sermão do Monte, quando ele diz: olha, quando você for orar, não faça como os hipócritas. Jesus fala: quando você for dar esmolas, não faça como os hipócritas. Quando você for jejuar, não faça como os hipócritas. Mostrando que o jejum, o ajudar o próximo, que é a esmola, e a oração são meios de graça que abençoam de fato a vida do cristão e a vida daqueles que participam, mas deve ser feito corretamente, colocando para fora a hipocrisia. Agora, vamos entrar no nosso texto. Todos acharam? Lucas 11, 37. Ao falar Jesus estas palavras, que palavras Jesus estava falando? E nós agora voltamos ao que foi dito no culto anterior, né, na segunda-feira. Sexta-feira nós fizemos uma exposição à parte. Ao falar Jesus estas palavras, que palavras? Sobre a importância de você ser uma pessoa cristã integral, onde o cristianismo ele não é apenas algo que você faz na frente dos outros, mas é algo que você é. Você mudou totalmente. E ele fala sobre isso na questão da luz. A luz não pode esconder, ela é luz. E ele vai dizer, inclusive, que esses que são luz, ele não coloca, ele não esconde, não. Ele mostra elas. Um exemplo é Jó. Quando você vai para o livro de Jó, você, no primeiro momento, pode ter até uma ideia equivocada que foi o diabo que fala a respeito de Jó, mas não, quem inicia o diálogo é Deus. Viste o meu servo Jó, olha a luz. Íntegro, reto, se desvia do mal. O que Deus estava dizendo para o diabo? Jó é luz. Diabo, você não vai conseguir apagar a luz de Jó. E aí o diabo diz: eu vou conseguir sim. Deixa eu tocar em tudo que é dele. Tocou, apagou a luz de Jó? Não. Mas deixa eu tocar nele. Tocou em Jó. Apagou a luz de Jó? Não. É luz.
Mas Jesus diz: temos que tomar cuidado com aquilo que nós vemos. Temos que tomar cuidado com aquilo que nos influencia. Por isso que no capítulo 12, Jesus vai retomar esse assunto que nós estamos tratando aqui agora, da seguinte forma: ele vai dizer aos seus discípulos, aos seus apóstolos: olha, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E o que é um fermento? É algo que você coloca na massa do pão ou do bolo para que ele enche. E o fermento é algo que você basta colocar uma pequena quantidade e a massa já vai fermentar, já vai inchar. E muitas vezes, quando essa massa, quando o fermento é colocado na massa, isso é imperceptível. Você pega, coloca um pouco de fermento, às vezes você nem sabe, será que eu coloquei ou não? Aí você dá um tempo, vê que ela inchou, coloquei. Então Jesus, cuidado, porque ele entra sem você perceber. Quando você percebe, você já está inchado. Então aqui Jesus diz, Lucas narra esse episódio na vida de Jesus. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Olha que coisa. Ele percebeu que Jesus, de fato, era alguém sábio. Passava pela cabeça desse homem que Jesus era o Salvador, o Messias. Ele jamais falaria isso, pensaria nisso. Mas ele achava que Jesus era um homem sábio. Os fariseus gostavam de se cercar e andar com pessoas sábias, ainda mais Jesus era uma pessoa que fazia coisas que ninguém fazia e nem sabia explicar. E esse homem queria conhecer um pouco mais de perto a pessoa de Jesus e o convida para ir comer com ele. Já falamos algumas vezes como a refeição para o judeu não é como uma refeição para a gente, que é simplesmente nos alimentar. Não, mas a refeição era sempre visto como um momento sagrado do dia, um momento especial, onde além do alimento havia uma demonstração pública da comunhão com Deus e do agradecimento, do reconhecimento que toda a provisão que estava na mesa vinha do Senhor. E por conta disso, os fariseus haviam colocado uma série de rituais cerimoniais na refeição. E é isso que esse homem vai se levantar contra. A postura simples de Jesus. Versículo de número 37. Entrando, tomou lugar à mesa. Olha, ele tomou lugar à mesa. Ele se sentou como uma pessoa comum. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro. E aqui é importante porque numa leitura superficial, alguém que de repente não tem um conhecimento do Antigo Testamento e principalmente do contexto do farisaísmo do primeiro século, aqui não é uma regra de higiene. Jesus não está sendo anti-higiênico. Não é o simples lavar as mãos com sabão para tirar algum tipo de sujeira, bactéria, vírus. Não. Aqui é um ritual cerimonial, religioso, onde existia até a forma de se lavar. Existia uma água específica que ficava no local onde eles faziam as refeições, que era justamente para essa cerimônia do lavar as mãos. Alguns chegavam até a lavar as mãos entre comer um prato e outro. Algumas pessoas chegavam até a lavar os próprios utensílios, né? Cada um queria ser mais religioso do que o outro. E o lavar as mãos tinha uma forma. Primeiro você pegava a água, ela descia até o punho, você esfregava um punho na mão assim, e o outro, e depois você lavava de novo, agora descendo do punho até o dedo. Existia até uma forma de se fazer isso. E Jesus não faz isso. Jesus já tinha falado que não é o que entra que traz sujeira para o homem, mas é o que sai da boca.
o fariseu se admirou, porque a expectativa, e muitos religiosos se frustram, é que Jesus não é um homem religioso. Jesus nunca veio para fundar uma nova religião, que seja o cristianismo. Não, Jesus é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele veio para reconciliar o homem perdido com Deus e para salvar os eleitos, e não simplesmente para criar uma outra religião. O mundo tem tantas religiões e muitos têm vivido de maneira a demonstrar que o cristianismo é apenas mais uma. Não, não é. Tanto que o cristianismo, ele nunca foi conhecido na Bíblia com essa adjetivação, mas sempre se falava a respeito do caminho. Jesus veio para nos mostrar um caminho. Que caminho é esse? Ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de mim. Jesus veio para isso. Mas os seus não receberam, porque eles preferiam esse ritualismo. Aqui mais uma vez, uma cena recorrente é o desejo que o homem tem de ter um Deus segundo a sua conveniência. Um Deus que ele possa tocar, um Deus que ele possa manipular, como é o caso do bezerro de ouro. O Salmo, salvo engano, o Salmo de 150, o salmista diz, falando da parte de Deus: vocês erraram porque vocês pensaram que eu era igual a vocês. Deus não é igual a nós. Nós também não somos iguais a Deus. Mas deveríamos, como cristãos, nos tornar a cada dia, pelo poder do Espírito, a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o propósito da nossa regeneração. Está escrito em Romanos capítulo 8. Então aqui Jesus, ele se posiciona como alguém que mostra para as pessoas o que é importante, não somente com aquilo que ele fala, mas como ele age. É perigoso quando a gente começa a agir com receio de desagradar as pessoas e não com receio de enganar as pessoas. Perceba que a prioridade na nossa vida tem que ser a verdade e não a afabilidade. A maior demonstração de amor é a verdade e não bajulação. E Jesus demonstrava isso. A gente vai ver inclusive o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele narra um episódio onde ele repreendeu o apóstolo Pedro, que muitas pessoas colocam hierarquicamente superior a Paulo. Nunca ouvi isso. O Espírito é o mesmo. E ele disse: olha, eu repreendi Pedro porque ele era repreensível, ele agiu errado. E o que foi que Pedro fez? Isso. Pedro estava comendo, fazendo a refeição com os cristãos não judeus, até que chegou os cristãos vindo de Jerusalém, que eram judeus, e aí eles comiam separados, porque o judeu e o não judeu não comiam juntos. E aí o apóstolo Paulo disse: que é isso, Pedro? Não existe mais essa separação. Nós somos agora um único povo. Perceba que a influência de Pedro foi tão forte que o próprio Barnabé se deixou persuadir. Está na carta aos Gálatas, esse fato. Então é importante que as nossas ações, elas sejam firmes e elas demonstrem o que cremos. É fácil muitas vezes falar, difícil é praticar. E aqui Jesus age mostrando para aquele homem de que esse fato não era importante. Versículo 39: o Senhor, porém, lhe disse: olha, Jesus,
percebeu. Esse homem não externalizou o que ele estava pensando de Jesus, mas Jesus é aquele que sonda a mente e coração. E eu gostaria que você deixasse aí marcado Lucas, e vamos passear um pouco pela Bíblia. Abra em 2 Samuel 16. Eu creio que é um texto bastante conhecido. 2 Samuel, capítulo 16. Perdão, 1 Samuel 16. É o texto onde Samuel vai ungir o novo rei de Israel. 2 Samuel 16, 7. Essa fala é muito conhecida, repetida várias vezes. 2 Samuel 16, 7. 1 Samuel, perdão. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Está falando do irmão de Davi, mais velho. Samuel achava que era ele que deveria ser ungido o novo rei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor não vê como vê o homem. Eu e você, quando acordamos hoje pela manhã, os nossos olhos nos mostraram muitas coisas. Você tomou um café da manhã, você foi para um ambiente como uma cozinha, você preparou uma refeição, comeu. Quando você estava vindo para a igreja, você passou e viu pessoas fazendo coisas. Deus não vê como a gente. Deus vê de forma diferente. Não sei se você passou e viu outras pessoas carregando a Bíblia, indo em outras direções, para outras igrejas. Deus vê de forma diferente. Como é isso? Na conclusão do versículo percebemos a explicação. O homem vê o exterior, não é o que nós vemos? O exterior. Perceba que tudo que é relacionado ao homem, de alguma forma, ele entra pelo sentido da visão. A gente vai ver que a nossa sociedade é baseada nisso. O outdoor, a propaganda, os próprios celulares, tudo é baseado na visão, com o propósito de te atrair, de te influenciar a ter um comportamento. No domingo de manhã, hoje choveu, algumas tocadas de chuva, assim, alternadas, e vamos imaginar que fosse um dia de sol e você de repente passa por um outdoor e vê uma lata cheia de gelo com um balde de gelo com algumas garrafas de refrigerante bem gelado assim. Mesmo que você não tivesse com sede, você sabe, agora deu sede. Porque a gente é influenciado pelo que a gente vê. Nós somos pessoas assim. O pecado original se deu dessa forma, quando Eva fixou os olhos no fruto e ela viu que ele parecia ser saboroso, que era desejável para lhe dar conhecimento, e ela então cobiça aquele fruto, como está escrito em Tiago. O pecado surge a partir da cobiça, ele começa dentro, depois a gente externaliza ele, mas ele começa dentro. E aqui ele diz: o homem vê esse exterior, mas o Senhor vê o coração. Deus olha o coração. Foi isso que aconteceu aqui em Lucas capítulo 11. O Senhor Jesus sondou o coração desse fariseu e viu o que estava se passando por lá. Ele havia convidado Jesus, e convidar alguém para jantar na sua casa seria uma espécie, de demonstração, forma de honrar a pessoa. Vou dar um jantar em sua homenagem, vim aqui. Mas na verdade,
ele não via Jesus sequer como uma pessoa especial. Por quê? Porque Jesus não lavou as mãos como os fariseus faziam. Muitas vezes nós temos essa limitação de querer que as pessoas ajam em conformidade ao que a gente pensa que é certo. E a gente vai ver muitas separações de igrejas que agem dessa forma. E nós temos que tomar cuidado para não seguirmos os seus maus exemplos. Jesus diz agora, versículo 39, o Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Essa palavra rapina é algo muito forte. No grego, algumas vezes é usada até para a palavra estupro, roubo ou violência. Então aqui Jesus está dizendo, vocês agem assim. Vocês são pessoas violentas e perversas, apesar de ter essa aparência. O apóstolo Paulo, tratando sobre esse assunto, ele diz, e não é de se admirar que Satanás disfarce os seus ministros de justiça. Está dizendo, olha, os servos de Satanás, os falsos mestres, eles parecem mais mestres do que os verdadeiros mestres que foram separados por Deus. Porque Satanás, sabendo que o homem vê a aparência, ele investe no rótulo e não na essência. O Senhor é o contrário. O Senhor se ocupa muito mais na nossa transformação interior do que na nossa aparência exterior. O Senhor, porém, lhe disse: vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de perversidade. E aqui é importante a gente ver, irmãos, como é tola a pessoa hipócrita, principalmente quando a pessoa ela é dissimulada na sua vida espiritual. Porque a dissimulação na vida espiritual, irmãos, é uma grande insensatez, uma vez que nós estamos diante de um Deus onipresente, onisciente. Então, Deus está em todos os lugares, inclusive dentro da sua mente. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, inclusive que você pensa e sente. Então, como você vai enganar um Deus assim? Não pode. Apesar de muitos tentarem, o caso dos fariseus. Eles agem com essa dissimulação na sua vida espiritual, e isso é uma grande loucura. Não é algo somente reprovável, mas é uma loucura. Porque Deus está vendo. E aqui Jesus, que é Deus, Ele está vendo isso e repreendendo, dando a oportunidade dele se arrepender. E Ele vai dizer que essa atitude do fariseu é uma atitude perversa. Você veria perversidade no religioso? Alguém se atreveria a dizer que o Papa é uma pessoa perversa? Ah, não. Eu vejo evangélicos dizendo, mas esse Papa Francisco é diferente. Por que ele é diferente? Ah, porque ele abriu mão disso e daquilo. Sim. É para enganar melhor. Alguém aqui já leu ou já viu o desenho animado da Chapeuzinho Vermelho? Ou só eu? Como é o desenho animado de Chapeuzinho Vermelho, esse conto, né, infantil? O lobo mau comeu uma vovozinha, engoliu ela. E Chapeuzinho ia levar, acho que é fruta, né, para a vovozinha. Uma cesta de fruta para a vovozinha. Bateu lá, o lobo se disfarçou, porque queria também pegar e comer a Chapeuzinho.
disfarça de vovó, olhando assim. Que olhos são esses? Que orelhas pontudas? Que dentes afiados? Né? E para cada uma dessa observação, ele vai dando uma desculpa. E assim são os religiosos. Eles são esse louco mal, disfarçado. Ele quer te matar, ele quer te fazer mal. Mas ele vai se disfarçar daquilo que te agrada, daquilo que ganha a sua confiança. Então aqui ele vai dizer, versículo 40, insensatos, e a palavra insensatos é a mesma palavra para loucos. É uma pessoa que não está raciocinando direito, é uma pessoa que está fora de si, ela não está enxergando as situações de maneira correta. Isso é um insensato, ele é louco, ele não está raciocinando direito. Você é um insensato. E ele vai dizer no plural, insensatos, porque provavelmente devia ter outros fariseus no jantar que pensavam igual a ele e que tiveram a mesma reação de escândalo diante do fato de Jesus não lavar as suas mãos, como era o ritual comum dos fariseus. Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior. E Jesus agora, ele não está falando de copo e de pratos. A ideia é, Deus que fez o exterior não é o mesmo que fez o interior. E aqui interior, irmãos, não são os nossos órgãos internos. Interior é a nossa alma. Eu queria mostrar a você como isso foi feito. Vamos aonde? Gênesis. Como foi que surgiu o homem, a raça humana? É claro que você é uma pessoa extremamente erudita e vai dizer que isso aqui é uma ficção, que o homem veio da evolução de um primata. Mas se você pensa assim, eu não penso. Não, pastor, mas o senhor é desses assim, que acredita na Bíblia de maneira conservadora? Com certeza. Espero que você também seja sábio a esse ponto. Então o Senhor está fazendo todas as coisas e Ele agora vai fazer o homem. E é justamente no capítulo 2, não no 1, que há o detalhe. No capítulo 1 é dito que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, no final da criação, né? De maneira cronológica. Mas aqui no capítulo 2 é como se ele voltasse no tempo e desse uma ênfase ao fato de como o homem foi criado, homem e mulher, primeiro o homem e depois a mulher feita do homem. Versículo 4 de Gênesis 2. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva no campo havia brotado, porque o Senhor Deus não quisera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Por isso que quando Noé diz que ia chover, o povo disse que era maluco, porque na época dele não chovia. A terra, ela tinha uma biologia, por assim dizer, né, diferente. Não era a água que descia das chuvas e fazia com que a terra se tornasse fecunda. Não, era essa, aqui como está escrito, né? Mas essa neblina que subia da terra, que regava a terra. Perceba que houve toda uma mudança a partir do dilúvio. Então, versículo 7. Formou o Senhor Deus ao homem do quê? Do pó da terra. O Senhor pegou. A ideia de pó é barro. A palavra seria assim como um barro, uma argila. Né? Tanto que esse nome Adão dá a ideia de algo vermelho, que é do barro, da argila, lá da região do Oriente Médio. Então ele pega e ele faz como que um boneco. E
Por que isso é tão interessante? Porque hoje o homem fabrica deuses dessa forma. Que coisa, né? Aí passou o tempo que Deus criou o homem, porque Deus é Deus e Ele cria. Só Ele, Barak. O que é Barak, pastor? É um verbo em aramaico, né, em hebraico, que significa criar. Mas é diferente de todo outro verbo, porque Barak é um verbo exclusivo de Deus. Inclusive é a primeira frase da Bíblia, né? Bereshit Barak Elohim. No princípio criou Deus, né? Então aqui nós vemos como o homem tenta ser igual a Deus. Ele é uma criatura, mas ele pega um pedaço de pau ou um pedaço de terra, faz uma figura e diz: esse é o meu Deus. E Deus fez o homem porque ele pode fazer. O homem não pode fazer. Deus. Ele soprou nas suas narinas. E a ideia de soprar aqui é um jogo de palavras no hebraico, porque soprar e espírito é a mesma palavra. É a mesma expressão. A ideia é que Deus colocou uma parte dele mesmo, Deus, dentro desse barro. E aí o barro se tornou a gente. Por isso que essa parte de Deus retorna para ele. A parte física volta para a areia, para o barro. Mas aí fica a alma que tem que comparecer em algum lugar. Então ele diz aqui: ele soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. Nesse momento que o homem passou a ser uma alma vivente, onde pegou uma parte, matéria, que foi o barro, uma parte do próprio Deus, o seu espírito, e ele sopra, e aí surge esse ser chamado homem, que somos nós. E aí nós temos uma alma, que a partir da nossa criação, é importante a gente saber a separação de duas palavras que muitas vezes confundimos. Mas assim, o homem é eterno. Não, o homem não é eterno. Nem o diabo é eterno. Só que eterno é Deus. Sempre existiu. O homem é imortal. Porque a morte, como conhecemos, não é o fim das coisas. A morte é apenas a separação do corpo e da alma. Sendo que a alma vai ter que comparecer em um outro lugar. No céu receberemos um novo corpo. No inferno também. No céu, um corpo estará conosco para a alegria perpétua. No inferno, um corpo que estará para a ira de Deus por toda a eternidade sobre esse ser que vai ser lançado lá, tanto demônios quanto homens. Infelizmente. Então, voltando agora para o nosso texto de Hebreus 11. O Senhor Jesus diz: quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior. Olha, a ideia é essa. Lucas 11, versículo 40. Perdão, irmãos. É muito versículo, me confundo. Lucas 11, 40. Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior. Então, olha, ele que fez todas as coisas. Ele fez o exterior, ele fez. E ele sabe: antes da esmola do que tiveres, e tu será. Olha que coisa linda. E Jesus está dizendo aqui: a esmola verdadeira, e esmola no contexto bíblico é totalmente diferente da palavra esmola do nosso português moderno. A ideia de esmola, você pega algo que você não usa um valor pequeno, né? E dá para alguém que está passando por necessidade. Essa é esmola do ponto de vista da nossa sociedade. Do ponto de vista bíblico, não. Esmola é qualquer ajuda que você dá ao seu semelhante. Então, você vê que o seu semelhante, ele está sem casa. E você tem duas casas. Aí você pega a outra casa, que você não mora, e diz: olha, a partir de hoje essa casa vai ser sua.
Isso é esmola. Não, pastor, esmola uma casa. É qualquer coisa que você dá ao seu próximo. Então, nós nos relacionamos materialmente com Deus de 3 formas. Pelo dízimo. O dízimo, ele é um pagamento. O dízimo não é algo que tem que ser feito se você tiver vontade ou não. Se Deus me mandar um sinal, não. O dízimo é uma ordenança. É um pagamento. A Bíblia diz, inclusive, que você tem que devolver. Por isso que aquele que não dá é um ladrão. Você é cristão. E o dízimo também é uma exclusividade para o cristão, porque é um privilégio. Vamos imaginar que haja alguém, né, na congregação que frequenta, ouve os cultos, ainda não se identifica como cristão, mas diz, não, eu quero dizimar. Não pode. Só quando você se batizar, confessar sua fé verdadeira em Cristo, você começa a ter o privilégio de dizimar. Você pode dar até o seu salário inteiro, mas não vai ser considerado como dízimo. Porque só quem é filho, só quem faz parte da aliança, é que de fato tem esse gesto de fé de devolver 10% dos 100% que Deus deu para a sua provisão. Depois a gente tem as ofertas. Essas sim são voluntárias. Vem de um coração agradecido. E muitas vezes, em determinados momentos, somos impulsionados a ofertar generosamente. E tanto o dízimo quanto a oferta são coisas que se faz na igreja. Eram coisas que se levavam ao templo. Nós trazemos à igreja. E ao próximo, como é que a gente se relaciona com o próximo? Pelas esmolas. Determinada pessoa está passando por um momento difícil. Vamos ajudar? Vamos, esmola. Do ponto de vista bíblico, o termo correto seria esse. Né? A nossa sociedade vai criando novos termos, como assistência, assistência social. Tem gente que diz, eu não quero receber esmola. Por que você não quer ser ajudado pelo seu semelhante? Então, cuidado, para que você não se veja com o coração orgulhoso. Se você tiver, se arrependa e peça ajuda a Deus. Aqui ele continua: antes da esmola do que tiverdes, dai esmola do que tiverdes. Ele quer mostrar para esses fariseus, ele vai falar sobre isso logo a seguir, que a raiz que estava por trás de toda aquela atitude farisaica é a falta de amor. Quando Jesus foi questionado por esse grupo religioso, ele disse, olha, o amor a Deus e o amor ao próximo resumem toda a lei. Aqui, o que estava por trás desse posicionamento do fariseu é a falta de amor para com Deus e para com o próximo. Quando alguém não se comportava como ele, fariseu, ele via aquela pessoa como alguém menor. Lucas vai deixar isso muito claro no capítulo 16, quando ele conta a parábola que Jesus pregou sobre um fariseu e um publicano, que subiam juntos para orar no templo. Juntos assim, na mesma hora, mas o fariseu não se misturava com o publicano. E o fariseu orava, mas estava de olho no publicano. Graças te dou, ó Pai, que eu não sou como aquele publicano miserável, ruim. Ele via as outras pessoas que não atingiam o patamar que ele estabeleceu, porque o nosso padrão, irmãos, não tem que ser a gente e nem quem a gente pensa que é, alguém de destaque. O nosso padrão é Cristo. Por isso que a gente vai estar sempre crescendo e até chegar no céu a gente está sempre crescendo. E aqui no versículo 42, Jesus vai falar uma linguagem que os fariseus entendiam. Ai de vós! Os fariseus eram aqueles que gostavam de ameaçar os outros, mas eles se sentiam extremamente insatisfeitos quando Jesus falava de uma forma que os ameaçava.
Diferentemente dos fariseus, Jesus tinha poder para fazer isso. Os fariseus não. Por isso que o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, ele diz: não temam aquele que pode fazer algum mal ao seu corpo, mas depois não pode fazer nada. Temam aquele que, além de matar o corpo, tem o poder de lançar a alma no inferno. A esse você deve temer. Então no versículo 42 ele diz: mas ai de vós, fariseus, ai de vós, fariseus. A expressão ai de vós significa vocês estão amaldiçoados. Os fariseus eram vistos como homens santos. Eles haviam surgido em uma época quando Israel foi dominada por um império que tinha como meta realizar o mundo inteiro. Essa expressão significa fazer a pessoa perfeita no mundo inteiro. E tanto que um líder chamado Egito, ele entrou dentro e sacrificou um pouco no altar para o mundo inteiro. Foi por isso que chegou uma revolta, dos macabeus, que fez com que o povo retornasse o domínio, né? Por cerca de 70 anos. Depois eles foram dominados. E aqui na época de Jesus eles estavam sendo governados por estrangeiros romanos. Mas aqui Jesus diz: ai de vós, fariseus. Os fariseus surgiram nessa época que eu falei para vocês, antes de Cristo, como alguém, e o próprio termo fariseu, ele vem de uma palavra hebraica que significa separado. Quando as pessoas estavam deixando de lado o culto a Deus, os fariseus foram um grupo que se levantou e disse: não, nós vamos nos separar e vamos obedecer a Deus. Então, assim, as intenções eram aparentemente boas, mas intenções aparentemente boas são muito perigosas, porque nós não devemos ter intenções, nós devemos ter um direcionamento de Deus claro na sua palavra. É isso que deve mover a nossa vida. Mas ai de vós, fariseus. E aqui você vai perceber uma similaridade entre essa repreensão de Jesus a partir de agora e um sermão um pouco mais longo, em Mateus capítulo 23, que Jesus pregou diante do templo, face a face com a liderança religiosa. Lá em Mateus 23, Mateus narra essa passagem. Aqui é uma parte mais abreviada, mostrando que por trás daquilo que Jesus falava havia uma repetição. Uma das formas de você ensinar algo a alguém é você repetir, para que a pessoa absorva o conhecimento correto. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças. É importante você entender que a Bíblia dizia que não precisava dar o dízimo dessas coisas. No Antigo Testamento dizia que essas coisas aqui, elas estavam excluídas. Você não precisava, mas eles queriam ir além. Mas é assim: olha, a gente é santo, a gente vai além. É como tem gente que diz assim: pastor, eu não dou o dízimo não, o trízimo. Tem uma igreja que o líder pediu o trízimo. Outra pessoa já vem e diz: pastor, o meu dízimo não é de 10%, o meu dízimo é de 5%. Eu já fiz o meu acordo com Deus. Esses dois grupos, tanto que dá 30 quanto que dá 5%, eles estão errados, porque Deus não estabeleceu esses valores de 5 e 30. Deus estabeleceu a 10ª parte. Então, essa mudança que os homens religiosos fazem, para mais quanto para menos, elas são uma deturpação da palavra de Deus. E, portanto, são heresias destruidoras, e aqueles que se corrompem com elas serão alcançados pela maldição.
da parte de Deus. Ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças. Não precisava fazer isso, mas eles faziam e faziam diante das pessoas para que eles fossem reconhecidos por isso. Versículo 42, a segunda parte. E desprezais a justiça e o amor de Deus. O que adianta você fazer toda essa parte externa se aqui dentro você não confia na justiça de Deus e você não ama a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo? Então, essa questão é primordial, irmãos. O amor é primordial. 1 Coríntios 13 diz que sem amor, qualquer coisa que façamos, por mais aparentemente correta que seja, por mais aparentemente proveitosa que seja, é inútil. Eu dou todos os meus bens aos pobres, mas não tenho amor. É inútil. O amor tem que ser a motivação para as nossas ações. O amor a Deus, em primeiro lugar, o amor ao nosso próximo. E Jesus repreende eles justamente por isso, pela falta de amor. Aqui há um grande perigo escondido. O apóstolo Paulo fala sobre esse assunto em Romanos capítulo 10. Aqueles que têm zelo sem entendimento. A gente falou sobre isso na sexta-feira. Pessoas passam a madrugada inteira em um monte de areia e elas acham que vai ter algum tipo de proveito para a sua vida subir num monte e orar lá em cima. Aí você pergunta para essa pessoa: o que te fez acreditar que essa sua ação de subir, de gritar no monte para Deus ouvir, te torna mais espiritual do que quem ora no seu quarto secreto? Ela não vai saber te explicar. Talvez ela diga: não, mas Moisés subiu no monte para orar. Você sabia que até hoje, quando a lei de Moisés é lida, o véu está posto? Mas quando as pessoas creem em Cristo, o véu é removido. Então, se a pessoa me diz isso, eu digo: então você ainda está com véu, né? Então, essas pessoas, elas não sabem explicar. Ou as explicações são totalmente antibíblicas. As duas coisas. Os fariseus, eles eram assim também. Eles tinham determinadas ações, comportamentos que as pessoas os reconheciam como espirituais, sendo que esse referencial de espiritualidade nunca foi determinado por Deus. O referencial de espiritualidade para Deus é o que nós fazemos no nosso dia a dia. É o nosso cristianismo diário. Como você trata o seu marido? Como você trata a sua esposa? Como você trata o seu próximo? Se você é um funcionário, qual o relacionamento que você tem com o seu patrão? Você é patrão, qual o relacionamento que você tem com seus funcionários? Você é filho, qual o relacionamento que você tem com seus pais? Você é pai ou mãe, qual o relacionamento que você tem com seus filhos? Esse é o referencial de espiritualidade para Deus. É aí que nós vemos se uma pessoa de fato é regenerada ou não. O fruto do Espírito em todas essas ações, em todas essas circunstâncias. Há o fruto do Espírito na vida dessa pessoa quando ela se relaciona com as outras. Então aqui os fariseus não, eles praticavam rituais religiosos e pelo fato de eles serem pessoas extremamente influentes, né, eles convenciam o povo de que a prática desses rituais religiosos tornavam eles, fariseus, especiais, dignos de confiança. E Jesus vai na contramão disso. Diz: não é assim. Versículo de número 42. Vocês desprezam. A ideia de desprezo é o quê? É dar pequena importância ou nenhuma importância. E é justamente o que a gente percebe na igreja, quando a gente falou na sexta-feira sobre o cenário
do evangelicalismo moderno é justamente aqui que a gente vê. Essas pessoas que se dizem evangélicas e muitas vezes líderes evangélicos, eles desprezam a justiça e o amor de Deus. Perceba, não é o amor coração, é o amor de Deus. Ó, foi um pregador do passado que disse: se você quiser conhecer o amor de Deus, vá até o Calvário. Então, quando a gente às vezes fala amor, a gente normalmente transforma amor em afabilidade, em bajulação. Não, amor é outra coisa. Amor, inclusive, fala de correção. E não é uma correção superficial, não. É uma correção dura. Quanto mais amor, mais dura é a correção. Então aqui ele diz: olha, desprezais a justiça e o amor de Deus. Vocês desprezam o amor de Deus. Quando uma pessoa diz: o meu Deus jamais agiria dessa forma comigo, então você não conhece o amor de Deus. Meu Deus nunca me açoitaria. Por que você é 100% correto em suas ações? Você não merece açoite? Eu obedeço. Então aqui ele diz, versículo ainda 42, vocês deviam fazer isso. Jesus está dizendo: dá o dízimo correto. O que Jesus está falando aqui é, de fato, o cristão, ele tem uma mudança, e essa mudança é tão grande que alcança o exterior. Mas tem que começar no interior. Vou dar um exemplo assim, bem nada a ver, mas só para trazer a ideia. Quem já viu uma erupção de um vulcão? Aqui no Brasil não tem vulcão. Mas o vulcão, o que acontece? A lava está lá. Quando você tem a erupção, que a lava jorra, né? Não é uma lava que foi criada naquele momento. Ela sempre esteve ali. Só que ela não saía. Mas ela estava ali. É assim o cristão. O cristão ele começa a ser transformado de dentro para fora. Até que tem um momento que ele externaliza. Mas essa transformação que a nossa sociedade nos impõe, e até a sociedade religiosa, é uma transformação meramente formal. É como aquela pessoa que troca de roupa sem tomar banho. A pessoa está imunda, mas aí ela coloca uma roupa bonita. Mas ela está imunda. Ela não foi lavada. É como a casa que foi limpa, mas ela não está habitada. A gente já falou sobre isso. Os fariseus, eles eram assim. E eles gostavam de ser assim. É impressionante, se você conversar com um religioso, ele gosta de ser religioso. Ele gosta, ele se apega àquilo. É naquilo que ele confia. Ele não confia no sacrifício de Cristo. A confiança dele não está no sangue de Jesus. A confiança dele está que ele jejua, que ele ora. A confiança dele está em suas supostas boas ações. E não no que Cristo fez. Até hoje, o farisaísmo tem sido uma parte dominante na igreja evangélica. Os irmãos sabem disso. Olha, eu não tenho esse costume de assistir pregações assim, dessas denominações que a gente falou aqui na sexta-feira. Mas quando foi, acho que foi na própria sexta, quando eu voltei culto, no sábado, eu assisti. Irmãos, é assustador. Há um tempo que eu não vi. Várias denominações assim. E as igrejas abarrotadas de pessoas, templos imensos,
luxuosíssimos, altares feitos de mármore, coisas assim, sabe? Luxúria. Tinha um pastor desse aí famoso, ele é, acho que, presidente de uma dessas convenções da Assembleia de Deus, alguma coisa Ferreira. Irmãos, aquele homem tinha uma quantidade de laque no cabelo, que eu falei, meu Deus do céu, o cabelo dele era desse tamanho. Parecia que era uma pessoa da família Adams. E um relógio caríssimo, e um terno assim absurdo. E eu prestei atenção que durante a pregação dele, ele não falou nada de Jesus. Ele só usava argumentação psicológica, motivacional, e as pessoas achavam aquilo maravilhoso. É o que a gente vê hoje. Nos versículos bíblicos a gente já falou aqui. E eu anotei aqui, no mínimo uns 20 sobre esse assunto, para que eu não me esquecesse. Mas se você pegar hoje uma pregação, domingo é o dia que os evangélicos se reúnem mais frequência, dificilmente você vai ver um versículo bíblico. Como é que uma pessoa vai se tornar espiritual sem a palavra de Deus? Me diga. Como uma pessoa vai discernir o certo do errado sem conhecer a Bíblia? Se a Bíblia é que nos dá esse poder. Hebreus 4,12 diz isso. É a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus que nos torna aptos para discernir o pensamento e as intenções do coração. Mas o que as pessoas querem? A aparência. É por isso que os pastores têm que vestir terno e gravata, tem que ter cabelo, se começar a ficar calvo como eu, é problema, tem que fazer implante ou botar laque. Eu não sei porque tem que ter cabelo, depois eu vou procurar saber. Mas agora é assim. É uma preocupação com estética, é uma preocupação, sabe, com as coisas exteriores, sendo que está bem claro que aquelas pessoas, pelas suas próprias palavras, elas estão mortas espiritualmente. E quem os segue também está. E a gente vai ver aqui, ainda aqui nessa passagem, já estou concluindo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, desprezais a justiça, o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas. O pessoal que gosta, não, o dízimo não é bíblico. Depois vocês façam um estudo aqui, nesse passagem aqui, vocês aí que ainda tem dúvida. Não, 5%, não, é 8%, é 9%, é 10%. A própria palavra dízimo significa 10ª parte. É até insensatez você dá um outro número a essa palavra. Então aqui ele diz, versículo ainda 42, vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Omitir, o que significa omitir? Essa omissão consciente. Hoje em dia você ouve se falar muito de um suposto amor de Deus e ninguém fala do juízo. Hoje a gente fala de um triunfalismo, né, dessa teologia da prosperidade, mas ninguém fala da graça do sofrimento. Sofrer por amor a Cristo é bom. Você pode não achar bom quando você está passando, mas é bom. A Bíblia diz que é. E se a Bíblia diz, ela está certa e a gente está errado quando pensa o contrário. Deus nos deu graça, não somente de crer, mas de padecer ou sofrer, dependendo da tradução, por amor a Ele. Isso é uma graça que Deus nos concede. Nós vivemos num movimento evangélico que prega uma felicidade mundana para os crentes. Você vai conversar com um evangélico e ele deseja a mesma coisa que o ímpio. Vamos imaginar um casal evangélico, ele está com filhos pequenos, e aí você pergunta para a esposa, para o marido, o que você deseja para os seus filhos? Eu quero que eles tenham saúde. Quando ele crescer, que eles façam uma faculdade boa, que eles tenham um bom casamento. Eu quero que eles tenham uma casa bonita. Eu quero que eles sejam felizes, que eles conquistem todos os seus sonhos. São um casal evangélico.
Aí você vai para um casal ímpio, que é ateu, que odeia Deus, e nem acredita na existência de Deus. E eles têm filhos também. O que você deseja para os seus filhos? Eles nem acreditam em Deus. Já que só tem essa vida, é a mente dele, do ateu. Morreu, acabou. Então eu quero que os meus filhos sejam felizes. Eu quero que eles estudem, tenham uma boa educação. Eu quero que eles tenham um bom emprego, um bom casamento, morem numa boa casa e usufruam o melhor que o mundo pode oferecer. Aí você diz, mas o evangélico não falou, parecido com o ateu, falou, porque o coração é igual. Só o externo que mudou, mas o interior é igual. E como eu disse a vocês, eu anotei alguns versículos aqui que eu gostaria de dividir com os irmãos. Um deles está no livro de Isaías. Isaías 29, 13. Vamos lá rapidinho. Isaías 29, 13. Isaías é o livro mais citado do Antigo Testamento no Novo Testamento. Isaías 29, 13. O Senhor disse, quem disse? O Senhor. Visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra. Não que a gente vê nos evangélicos, glória a Deus, aleluia. A gente tem até um jargão, né? O evangélico tem uma forma de falar, né? Quando acontece alguma coisa assim de ruim, misericórdia, irmão. Quando acontece alguma coisa aparentemente boa, que bênção! De evangélico, a gente fala como evangélico. A gente, vaso! Uma pessoa que não é evangélica olha e procura se tem algum vaso, né? Não, vaso é você! Você olha para uma mulher e diz, varoa! A pessoa está procurando, gente, tem algum varal aqui? Porque a gente tem uma forma de falar, né? De acordo com os termos que a gente vai lendo na Bíblia, a gente vai trazendo para o nosso dia a dia. Tem um problema com isso. O problema é quando sua vida espiritual é só isso. Aí é problema. Porque só mudou isso. Aqui dentro continua o coração ímpio, desejando as coisas ímpias. Então ele diz aqui, eles me honram com a boca, com os lábios, mas o seu coração está onde? Está longe de mim. De mim quem é aqui? Deus. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Não é assim? Não, a minha igreja evangélica manda eu guardar o sábado. Não, lá na minha igreja a mulher tem que usar véu. Não, lá naquela minha igreja a mulher não pode usar brinco. Pecado, viu, minha irmã? Você está em pecado? Cadê? Deixa eu ver. A maioria tem pecado aqui, viu? Mulher não pode usar calça. Se alguém veio de calça, irmã, pecado. Então você vai ver mandamentos de homens. A maioria das denominações tem as suas regras, que muitas vezes tem o mesmo patamar do versículo bíblico, como acontece no catolicismo. No catolicismo eles dizem que aquilo que a liderança católica fala, né, que é o Papa, os papas, eles escrevem livros que são chamados de encíclicas papais. São ditos, né, afirmações que eles dizem ter o mesmo peso da Bíblia para o católico, né? Por exemplo, o Papa, agora mudou um pouco, mas antigamente a cobrança era mais severa. O católico na sexta-feira santa não pode comer carne. Aí eles comem peixe, né? Determinadas atitudes que o católico deveria ter. Então, eles eram muitas vezes determinados, quando você ia ver, não pelo que está escrito na Bíblia, mas por uma interpretação totalmente herética dos seus líderes temporais, que eram esses papas, né? E, não sei se você sabe, mas o título do Papa é vigário. Essa palavra vigário eu até acho
que diz, porque vigário no português a gente, né, acrescenta uma letrazinha e vem vigarista. O Papa é isso. Mas vigário, do ponto de vista etimológico, significa substituto de. Então, para o católico, o Papa é o substituto de Cristo aqui na Terra. Para um católico. Inclusive, se estuda isso na catequese católica. Quando a criança está se preparando para fazer, né, a primeira Eucaristia, eu fiz. Crisma, essas coisas, né, esses rituais católicos, eles são ensinados. Esse catecismo. Então aqui, desde a época de Jeremias, Isaías, Deus já estava dizendo: eu rejeito essa adoração. Eu não aceito. Sabe quem aceita essa adoração? Baal. Baal aceita. Quando os profetas de Baal subiram no monte, junto com o profeta Elias, o que é que eles faziam para chamar a atenção de Baal? Gritavam. A ponto de Elias dizer: grita mais alto. Vai que Baal não está ouvindo. Mas o Deus verdadeiro, ele ouve até o que está no nosso coração. Por isso que muitas vezes a gente faz uma oração sem falar. Senta no nosso lugarzinho, fecha o nosso olho e está orando ali. Você e Deus. Quarto em secreto, irmãos, não necessariamente é um local. Quarto em secreto é um estado de espírito. Então, agora voltando para que a gente conclua o texto, Lucas 11. Omitir aquelas. E o que a gente tem visto hoje em dia é uma omissão cada vez maior nos preceitos fundamentais da fé. Por que isso? Por que se omite os preceitos fundamentais da fé? Porque os preceitos fundamentais da fé cristã, eles são como uma espada que separa o certo do errado, as trevas da luz. Mas as igrejas modernas, elas não querem isso. Tanto que tem surgido em termo, né, inclusivismo. A ideia do movimento evangélico, e a gente tem visto o motivo, é um inchaço. Por quê? A quantidade maior de pessoas faz com que os líderes evangélicos eles tenham mais poder. Olha o que a gente tem visto aí no cenário político do nosso país. Os escândalos com políticos evangélicos ou evangélicos envolvidos com política, os escândalos que a gente tem visto. Então aqui nós prestamos atenção e vemos, cuidado, quando uma pessoa omite o arrependimento, por exemplo. Quando você chega para alguém que vai evangelizar na rua, irmãos, você não devia dizer Jesus te ama, porque você não sabe se Jesus ama aquela pessoa. Você devia dizer: olha, você é cristão? Não, não sou não. Você sabe que a ira de Deus está sobre você, né? Alguém já evangelizou desse jeito? Eu já. A pessoa correu e deixou de falar comigo. Algumas. A ira de Deus está sobre você. Isso é muito mais bíblico do que dizer Jesus chama. Para o ímpio. A pessoa está indo para o carnaval, vai voltar aí. Porque, né, dizem que passou a pandemia. A pandemia aparece e volta de acordo com a conveniência, né? Ela aparece e desaparece de acordo com a conveniência. Então, dizem que acabou a pandemia, vários estados já abriram essa questão de uso de máscaras e tal. E o carnaval vai voltar. Aí a pessoa está indo para o carnaval e você está lá, evangelizando no carnaval. Jesus te ama! Jesus te ama! Que bênção! Então a noite hoje vai ser massa! Eu queria ver esse pessoal que evangeliza no carnaval, né, ficar na porta lá e dizer: Jesus está irado com você, viu? Você vai pular no carnaval, você está debaixo da ira de Deus. Se morrer, provavelmente vai para o inferno, viu? Toma aqui seu panfleto. Será que ele receberia o panfleto da sua mão? Será que ele ia pular tranquilamente, sabendo que Jesus está irado com ele, que ele poderia morrer para o inferno? Mas esse pessoal que evangeliza no carnaval, irmãos, é balela. Isso que a gente nunca estimulou esse tipo de atitude, de ação. A gente tem o ano todo para evangelizar. Aí só quer evangelizar no carnaval.
a ponto de hoje em dia ter bloco de carnaval gospel. Que anomalia. Mundanismo agora institucionalizado. Então, aqui ele diz: vocês omitem o que é principal. Por isso que meu povo está cheio de ódio, está cheio de amor, porque vocês estimulam isso. Perdão, cheio de ódio, cheio de avareza, porque vocês estimulam isso. Você diz para eles que eles têm que ser ricos, então eles se tornam avarentos. Você diz para eles que eles têm que lutar pelos seus próprios interesses, eles se tornam violentos. Por que você acha que surgem as guerras? Você percebeu que quando começou a guerra na Ucrânia, só se falava dela. Ela ainda continua, mas aí subiu o preço da gasolina. Aí qual foi o assunto? Preço da gasolina. E agora surgiu esse escândalo na política lá em Brasília, né, com os pastores envolvidos. E aí só se fala disso agora. O povo quer sempre uma notícia fresquinha. Ninguém quer a verdade. As pessoas querem passatempo. Eles querem falar bobagens, trivialidades sem importância. Pastor, por que você não discute política? Porque política não é da minha conta. Da minha conta é o Evangelho. Ai de vós, fariseus, mais uma maldição, porque gostais da primeira cadeira. Interessante, primeira cadeira não é aqui onde o irmão está sentando, não. Primeira cadeira eram as cadeiras que até hoje tem nas igrejas evangélicas, que ficam de frente para vocês que são orelha. Eu também sou orelha, né? Para nós. São aquelas cadeiras que a gente chama assim, né, de pessoa importante. Isso a gente vê até nos órgãos normais. Se você for no Congresso Nacional, você tem os deputados ou senadores que ficam sentados, e você tem a mesa que é eleita por um biênio, se eu não me engano, da presidência. Aí fica o presidente, o segundo presidente. Tem toda uma arrumação hierárquica. O primeiro secretário. Se você for prestar atenção em uma dessas filmagens assim, do Congresso Nacional, é a mesma coisa. Se você for para o STF, você tem os ministros do STF e tem o presidente. Ele senta num lugar separado. Ele senta num lugar onde todos podem vê-lo, né? E ele vê a todos num melhor ângulo, por assim dizer. Essas são as primeiras cadeiras que os fariseus queriam. Não quer dizer sentar na frente da igreja. Não vou sentar na frente, não sou fariseu. Pode sentar, não tem problema não. Aqui, essas são as cadeiras que se colocavam. Eu fui em muitas igrejas no começo do ministério que tinham essas cadeiras, e vocês sabem que até hoje elas estão lá. Fulano é diácono, fulano é presbítero, né? Ele senta lá. Aí tem aqueles palcos altos, a pessoa assim. Casamento do irmão Paulinho, ele não está nem aqui, o bichinho. O irmão ainda estava no processo. Ele ainda estava no processo assim, de aprendizado. A gente também. E eu fui convidado para o casamento do irmão Paulinho, porque eu não estava também, viu? Tinha um monte de gente que está aqui hoje, que estava no dia do casamento do irmão Paulinho. E foi numa igreja, até aqui, né? Ali é Calabal ou é Alto das Pombas? Entre Calabal e Alto das Pombas, né? Aí eu fui, fiquei na porta, aí o pastor que fez a cerimônia, não fui eu. O pastor que fez a cerimônia soube que eu era o pastor, né, de uma igreja, e me chamou e disse: não, tem um lugar lá no púlpito para você sentar. Eu nem na igreja entrei, irmão. Eu fiquei do lado de fora. Aí cumprimentei o irmão Paulinho, fiquei do lado de fora com alguns irmãos. Quando a noiva chegou, cumprimentei e fui embora, né? Foi o meu direcionamento, foi o direcionamento que eu tive. Mas assim, até hoje, você vai ver que essas cadeiras estão lá, e as pessoas matam e morrem por essas cadeiras. Porque essas cadeiras, elas são vistas pelos próprios homens como poder. Então fulano, ó, trate fulano melhor. Você viu onde é que ele está agora? Deus honrou ele. Então os fariseus, eles lutavam por esses lugares de destaque. É como, por exemplo, uma vez eu tinha um jovem na igreja, né? Ele veio de uma família que tinha a condição de, depois ele perdeu assim, né, a condição por um tempo, e a gente chegou a ajudá-lo. E numa época assim, ele estava conversando comigo, isso não tem uns 10 anos já, foi lá no começo da igreja. Ele disse, não, ele começou a vir com uma conversa assim, né, para
comigo assim, não, pastor, eu acho que eu quero ser político. E crente que eu vou ajudar, né? Aí eu olhei assim para ele e disse, sim, meu irmão, você quer ser político por quê? Não, porque eu quero ajudar os outros. Foi problema resolvido. Se você quer ajudar os outros, você não precisa ser político. Vamos começar ajudando agora comigo? Venha! Senão não tem outras coisas para fazer. Porque normalmente é assim, é como uma pessoa que vem até algumas, né? Chegava e dizia, pastor, eu quero muito trabalhar. Eu digo, é mesmo, venha. Tem um monte de trabalho. Não, pastor, o senhor não entendeu. Eu quero um trabalho assalariado, né? Trabalhador de seu salário. Então diga, eu quero dinheiro. A gente não gosta de falar isso, né? Pastor, eu quero dinheiro para pagar minhas contas. Então diga, seja direto. Mas a pessoa gosta de dar uma maquiada, né? Ô, pastor, eu queria tanto um trabalho. Se é trabalho que você quer, meu filho, venha. Mas as pessoas não querem, mas elas usam isso porque parece mais bonito, né? Então aqui, ele diz, vocês fariseus, vocês são assim. Vocês gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças. Você já viu como é que se saúda um pastor que tem doutorado em livros escritos? Não, nós vamos receber hoje na nossa igreja fulano de tal, mestre em teologia pelo seminário não sei aonde, doutor em teologia pelo outro seminário, escritor, como uma pessoa me diz assim, conferencista, meu filho, aquilo é como que atravessar meu coração. Conferencista internacional. Ele virá hoje trazer a palavra de Deus para nós. Eu não sei que Deus é. Porque quando Jesus ia pregar e Paulo ia pregar, tinha essa apresentação. Hoje virá o apóstolo Paulo, maior apóstolo de todos. Pregou mais do que todos os outros 12 juntos. E olha que era verdade. Mas alguém apresentava Paulo assim. Se apresentasse, o próprio Paulo repreendia. Mas hoje em dia todo mundo fica perto de uma, né? E todo mundo às vezes se sente humilhado quando aparentemente é colocado de lado em alguma escolha. Esqueceram de mim. Parece aquele filme infantil. Os fariseus tinham eles que gostavam de ser famosos. É o que a gente vê hoje. As pessoas querem ser famosas. É por isso que às vezes uma criança de 5 anos de idade, ela quer ter um canal no YouTube. Por que você quer ter um canal no YouTube? Ela quer ser legal. Ela não acha legal. Olha, irmão, se você tem um canal no YouTube, dá trabalho. A pessoa tem que fazer vídeo, ela tem que criar conteúdo para fazer vídeo. Ela vai ter que ter uma câmera boa. Ela vai ter que ter um computador para muitas vezes consertar o vídeo, né, editar o vídeo. Então tem tudo isso. Mas virou o quê? Uma forma de lucro. Estava vendo a quantidade que determinados canais evangélicos ganham só do YouTube. É uma quantidade grande de dinheiro. Todo mês cai na conta dessas pessoas. Ali não é uma ferramenta de evangelismo, ali é uma forma de lucro. As pessoas são assim. Como surgiu recentemente um jovem que até a própria aparência dele é bem mundana, mas ele tem feito algo que 2 pessoas tinham feito no passado próximo e deu certo. Vários seguidores começaram a seguir, curtir o canal do YouTube, que é pegar pregações em inglês, né, de pessoas assim renomadas no movimento evangélico no inglês, né, pastores norte-americanos como John Piper e outros assim que tem um nome no cenário evangélico. Aí eles traduzem e dublam e postam nos seus canais. Um desses, eu falo de jovem porque a foto dele de perfil do YouTube é ele, uma foto toda artística assim, com a blusa da Nike. Eu digo, é patrocinada. E ele faz essa questão. E ele surgiu outro dia. O canal dele não deve ter 2, 3 anos. Já tem milhares de seguidores.
Porque você não precisa, né, criar, você imita. Você vai dando certo. E aqui os fariseus gostavam, eles queriam, que a gente ouve muito hoje, eles queriam ser famosos. É um termo que você não vai ver isso na Bíblia, porque não era algo assim que se falava, não era uma forma de falar do Antigo Testamento e nem do Novo Testamento, mas é uma forma que a gente compreende hoje. O que é que esses homens queriam ser famosos? Eles queriam ser reconhecidos na rua. É como um jogador de futebol. Dá um exemplo aqui da nossa cidade. Eu acho que ele é baiano, acho que é de Salvador, não sei, aquele Daniel Alves, né? Jogador de futebol. Juazeiro, né? Pronto. Então, imagine ele voltando para o interior dele. Indo visitar algum parente lá, fazendo algum evento. Vai ser um evento. Provavelmente até os políticos vão querer participar também, porque ele é uma pessoa famosa. Se eu não me engano, ele é o jogador que mais ganhou título na história do futebol. Né? E aí a pessoa diz, não, o fulano vai vir aqui, né? Já fala com um mês de antecedência. Não, vai ser aniversário da mãe, do pai, do tio, e aí vai ser padrinho de alguém que nasceu aqui. Ele vai vir, o pessoal vai fazer um evento. Porque ele é o quê? Famoso. Agora vai eu e você. Ih, rapaz, não venha não, viu? Que esse mês tá apertado. Você viu a inflação? Feijão aumentou, arroz aumentou, carne tá os olhos da cara. E você vem aqui passar uma semana na minha casa, comendo da minha comida. Você fique na sua casa. Hoje em dia a gente tem esse negócio de exame. Faça uma ligação no vídeo chamada que é a mesma coisa. Mata a saudade. Rapaz, a pessoa hoje está insensível, né? Antigamente ficava com saudade. Ah, tem muito tempo que eu não te vejo. Com a pessoa do interior. Não, tem vídeo chamado agora. Já matou a saudade. Versículo final, 44. Ai de vós, que sois como sepulturas invisíveis. E talvez essa é a passagem mais difícil de interpretar. Por quê? Porque você não é judeu, nem eu. E a sepultura, irmãos, era diferente no contexto judaico do cemitério que a gente tem hoje. Então as sepulturas onde ficavam as pessoas mortas, elas tinham que ser bem sinalizadas no sentido de que ninguém passasse perto. Porque quando você tocava em um morto, você se tornava cerimonialmente impuro. E existia uma série de rituais de purificação aí, não inventado por homens, mas estipulado pelo próprio Deus, para mostrar o quê? A morte espiritual. E a necessidade não de sermos apenas oportunizar, apenas nos dar uma oportunidade de salvação, mas a gente precisa nascer de novo, porque a gente está morto. É por isso que essa questão de que você que escolhe não existe, porque como é que um morto escolhe? E nós, biblicamente, estamos mortos antes de Cristo, até que Ele vem e nos vivifica. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, como está escrito em Efésios capítulo 2. Então, esses fariseus, Jesus compara ele com sepulturas invisíveis. Por que sepulturas invisíveis? Vai ser analogia muito próxima do fermento. A sepultura invisível é um lugar que você passa, você fica impuro, só que você nem sabe. Você nem sabe que você ficou impuro, porque você não sabia que você pisou em cima do morto, mas você pisou. E aí você está impuro. É o perigo da influência. Quando a Bíblia nos alerta sobre as más companhias, não é um exagero, não é uma hipérbole, é um fato de que a maioria dos cristãos sérios, eles tropeçam muitas vezes por uma influência de falsos cristãos. E eu queria, antes da gente concluir, fazer uma leitura com vocês em 1 de Coríntios. Vamos lá rapidinho? 1 de Coríntios 15, 33, essa passagem conhecida por todos. Não vos enganeis,
As más conversações, olha que coisa, eram que as sepulturas invisíveis eram. Essa é a analogia. As más conversações, você está conversando com uma pessoa e no meio a pessoa começa a falar de coisas que vão te afastar de Deus. E você nem percebe. É como você vai conversar com alguém e você está conversando a respeito, às vezes, né, do sol, da lua. Você está falando, né, que está vindo do trabalho, alguma coisa assim simples. De repente a pessoa começa: rapaz, você viu que está subindo tudo? Qualquer hora dessa a gente não vai ter condição nem de comer. Com a alta dos preços, a gente vai passar fome. Aí, conversou aquilo com a pessoa, você volta para casa. Meu Deus, e agora? Ansiedade reinando no seu coração, desespero. Porque você passou 5 minutos conversando com ele. O Deus dele é o dinheiro, mas a pergunta aí, o seu é? Se o seu Deus continua sendo Deus, está no céu, então fique tranquilo. Se subir o preço de alguma coisa, ele sabe. E ele vai continuar provendo. E agora, nessa mesma carta de 1 de Coríntios, eu vou retornar para uma passagem que os irmãos não gostam muito de ouvir. E por conta disso é tão necessário repetir. Aquilo que a gente não gosta de ouvir, é sinal que a gente tem que ouvir mais vezes. 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. 1 de Coríntios 5, 9. 1 de Coríntios 5, 9. Não vos associeis. A palavra associar significa fazer algo em conjunto. Refiro-me por isso, não propriamente aos impuros deste mundo. O que Paulo está dizendo, eu não estou falando em relação aos incrédulos. Os incrédulos, quando você se relaciona com eles, você sabe que é incrédulo. Então, quando você vai na padaria, você não pergunta se o dono da padaria é evangélico. Quando você vai no supermercado, você não vai no supermercado porque o dono é evangélico. Normalmente você vai no que tem o menor preço, que tem uma qualidade boa, né? Então aqui Paulo está dizendo, ou os avarentos ou roubadores. Você acha que o dono do supermercado não é avarento, não? Você acha que se ele puder, ele não rouba? Ou idólatras. Alguns supermercados que você for, talvez você veja imagens de adoração do dono. Tinha uma farmácia muito famosa, agora vieram outras farmácias. Na minha época, a farmácia mais famosa aqui em Salvador era uma Santana. Em toda farmácia Santana tinha um altar, eu acho que para essa imagem, né, dessa Santa Ana dos católicos. Então, ele diz aqui, olhe, pois neste caso terias que sair do mundo. E nós não fomos chamados para sair do mundo, nós fomos chamados para pregar o Evangelho neste mundo caído. Porque existem pessoas deste mundo caído que serão salvas, como nós fomos. Mas aí ele fala do perigo do fermento dentro da igreja. Mas agora vos escrevo que não vos associeis. Irmãos, isso não é um conselho. Isso é uma profecia. Isso não foi Paulo que falou. Foi Deus que falou por meio de Paulo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se, ele diz, ele fala com os lábios, ele externaliza que ele tem uma fé igual à sua, mas não é. Dizendo-se irmão, for impuro. A pessoa diz que é crente, mas pratica e fala imoralidades. Você vai andar com uma pessoa dessa? Pastores que falam e praticam impurezas são seguidos, são curtidos. Absurdo. Avarento. Imagine um pastor rico, sendo que na igreja todos os irmãos
precisando de amparo. Tantas vezes a gente foi questionado, agora mais não. Mas no começo do ministério, quando a igreja estava na boca do rio, antes até da gente plantar a igreja aqui no Alto das Combas também, as pessoas ficavam falando sobre reformas que deveriam ser feitas na estrutura da igreja, e eu sempre dizia para essas pessoas: a prioridade são as pessoas, não as coisas. Então, aquilo que é ofertado, ele é ofertado para a manutenção do pastor, mas principalmente, e nesse caso, né, a prioridade são os necessitados. Então a gente fica assim estupefato quando alguém fala desses homens avarentos como se fossem homens de Deus. Pessoas que se enriqueceram com o nome de Jesus, eles deveriam ser chamados de Iscariotes, porque foi isso que ele fez. Mas não, eles são aplaudidos e ovacionados, estimulados e muitas vezes vistos como referência. As pessoas que o seguem querem ter a mesma posição e condição que eles. Olha o perigo da influência. O perigo de você seguir uma pessoa cega espiritualmente. Idólatra. Uma pessoa que se diz cristão, mas o Deus dela não é o da Bíblia. É um Deus que ela criou segundo a sua própria conveniência. Diz que é evangélico ou evangélico. Mas quando você mostra os versículos bíblicos que definem a nossa fé, essa pessoa se levanta contra a Bíblia. E diz: não, mas o meu Cristo não é assim. Como não é assim? O Cristo da Bíblia é assim. Que Cristo é o seu? Ah não, cada um tem sua fé. Como cada um tem sua fé? A Bíblia diz que a fé é uma só. Nós temos que ser unânimes. A fé do cristão é uma só. Se tem alguma diferença, a Bíblia diz, inclusive nessa carta, é o errado do certo. Então você pode ter uma fé morta ou uma fé viva. Mas a fé verdadeira é uma só. Por isso que Judas, não Iscariotes, mas Judas, meio irmão de Jesus, na carta que ele escreve, ele diz: batalhemos diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Não como algo subjetivo, mas como algo uno, indivisível, absoluto. Roubador, beberrão, maldizente, com esse tal, nem ainda com mais. A ideia aqui, irmãos, não é você fazer uma refeição. A ideia é: não se associe. Deixe bem claro que você e aquela pessoa não tem nada em comum. Pois com que direito as pessoas que gostam de dizer: não me julgue? Cuidado. Você está dentro da igreja, você está para ser julgado pelos seus irmãos e irmãs do ponto de vista da Bíblia, não pelo achismo, mas pela Bíblia. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não, julgais vós os de dentro, os de fora, porém, Deus julgará. A ideia é: os de fora já estão debaixo do juízo de Deus, porque sem Cristo não há salvação. Então quem está fora da igreja está fora de Cristo. Mas quem está dentro da igreja não necessariamente está dentro de Cristo. Tem muitas pessoas que fisicamente estão dentro de igrejas, mas não estão em Cristo. Chamam ele de Senhor, Senhor, mas não o conhecem. Não se relacionam com ele. Os de fora Deus julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Falta de amor! Não, isso é Bíblia. A gente vai ceiar agora. Os irmãos que vão ministrar a ceia podem distribuir os elementos. E a ceia, irmãos, nessa mesma carta de 1 Coríntios, fala dessa importância. Vão vir pessoas que às vezes não são batizadas e querem ceiar. A nossa direção para essas pessoas é: se arrependam, sejam batizados e então ceiem corretamente.
Vão ter pessoas que estão com ódio, com avareza, com sentimentos condenáveis por Deus no seu coração, e talvez ceiem dessa forma ou não queiram ceiar. As duas ações são equivalentemente erradas. Não, pastor, eu prefiro não ceiar. Não, está errado. Você tem que se arrepender de ceiar. A ceia é essa oportunidade de, olhando para a cruz, enxergar a nossa maldade, confessar e deixar. É esse crescimento contínuo que o cristão tem à medida que ele olha mais de perto para o seu Salvador. Quanto mais perto de Cristo eu estou, mais impuro eu me sinto. Quanto mais impuro eu me sinto, mais amado e mais agradecido eu me torno. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Quem muito foi perdoado, muito ama. Então, quando você olha para um cristão maduro, que tem uma caminhada com Cristo, você não vai ver uma pessoa que se autodenomina perfeito, muito pelo contrário. Ele vai se ver longe da perfeição. Mas é uma pessoa que se sente, que sabe muito mais do que a sensação, é a consciência de que ele foi perdoado. E ele não foi perdoado de uma banalidade. Ele não foi perdoado por pouca coisa. Ele foi perdoado por muita coisa. Quanto mais perto de Cristo eu chego, mais eu vejo o quanto custou a minha salvação. E eu sou grato, e eu sou amado, e eu amo o meu Salvador. E é esse amor crescente que a ceia deve estimular. À medida que nós relembramos da noite que coroou a obra do nosso Salvador. Quando Pedro disse que Jesus não devia morrer, Jesus disse: Pedro, você está sendo um instrumento de Satanás. Eu nasci para isso, Pedro. Para isso que eu vim. Para dar a minha vida pelas minhas ovelhas. Então a gente se lembra de que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão como os irmãos estão. Ele agradeceu ao Pai. E ele disse para os irmãos que estavam com ele, os apóstolos e outros que a tradição dizem que talvez estivesse, mas com certeza os apóstolos, que aquele pão simbolizava o seu corpo, que seria oferecido por nós. A ideia é uma substituição. Cristo recebendo a nossa punição. E nós sendo perdoados e como se não bastasse, sendo alcançados pela justiça de Cristo. De maneira que, quando eu celebro a ceia, eu não simplesmente tenho a minha conta zerada, porque isso já seria o máximo. Eu estou devendo uma quantidade astronômica, indizível. Eu não posso pagar esse débito. E aí, de repente, o meu credor diz: a partir de agora você não me deve mais nada. Seria bom, mas o problema é que a minha essência, eu ia fazer outros débitos. Por isso que Davi já entendia essa obra, embora parcialmente, e diz: feliz aquele em que Deus jamais imputará pecado algum. Porque ele entendia que essa redenção, ela seria plena. Então, Jesus, ele paga pelo nosso pecado, mas Jesus, ele foi o único que em tudo foi tentado, em nada pecou. Então, qual a única pessoa justa no mundo? Ele. Então, há uma
Substituição. Jesus é visto pelo Pai como maldito. E nós, em Cristo, somos vistos pelo Pai como justos. Olha que coisa. Mas eu sou uma pessoa injusta, mas você foi justificado. Em Romanos capítulo 8, somos ensinados a respeito dessa doutrina que diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, pois é o próprio Deus que o justifica. É isso que você está segurando na sua mão. Você está segurando na sua mão essa mensagem. De maneira que quando a gente coloca para dentro esse pão e esse pouco de suco de uva, o que a gente está de fato recebendo é a afirmação, é a confirmação de que eu fui perdoado e eu fui transformado em um ser de trevas, em um filho de Deus, em um filho da luz. É por isso, irmãos, que nessa mesma passagem, o homem que aparentemente, do ponto de vista humano, tinha perdido tantas coisas quando se tornou cristão, ele diz que Cristo, Deus em Cristo, nos deu todas as coisas. Ele nos deu todas as coisas. Todas as coisas. Ele vai escrever outra carta e ele diz que nós já somos abençoados com todo tipo de bênção. Multiforme. Todo tipo de bênção você já tem. Procure, você já tem, está aí dentro de você. Não falta nada em você. Agora é só se levantar e viver a fé que já foi plantada, que já habita em você. E à medida que você viver e praticar ela vai crescer mais e mais. Como uma plantinha, quando é regada, ela cresce e dá frutos. Jesus diz que a fé é como uma semente pequena, que ninguém dá nada, ela é jogada no solo e ela nasce. E ela cresce ao ponto de se tornar uma árvore frondosa, onde os próprios pássaros fazem ninhos. Que a gente tenha essa fé, irmãos, não somente agora, mas que seja isso que leve você a viver a sua fé essa semana, nas suas escolhas diárias, nas situações, inúmeras situações que eu e vocês seremos colocados, que sejam sempre vistas e vividas por nós como oportunidades de demonstrar Cristo em nós, a esperança da glória. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Amado Deus e Pai, nós temos sabido que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Mas tantas vezes, Senhor, somos atacados por dardos inflamados de incredulidade e dúvida. Ó Senhor, nos ajuda a estarmos sempre vigilantes com o escudo da fé, para que nenhum desses dardos atinjam
a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor Jesus, a produzir os frutos que o Senhor veio buscar. Nos ajuda, Senhor Jesus, a enxergar a nossa vida além desse mundo presente. Nos ajuda, Senhor Jesus, a entender que as nossas ações, reações e omissões produzirão consequências. Sejam elas positivas ou negativas, de acordo com cada uma. Nos ajuda, Senhor Jesus, a perceber a Tua presença protetora ao nosso lado, mesmo e principalmente quando, em virtude da nossa fraqueza, nos sentimos desamparados. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. E segundo a Tua benignidade, nos ajuda a crescer espiritualmente, Senhor. Nos tira dessa zona de conforto carnal, de preocupação mundana, que nos faz infrutíferos para o reino de Deus e muitas vezes tem nos tornado insensíveis em relação às coisas espirituais. Ó Senhor, dá-nos discernimento para sabermos a diferença daquilo que é prioridade e daquilo que é secundário. E coragem, disposição para fazermos não somente a escolha certa, mas andar pelo caminho certo. Eu oro, Senhor, por essa comunidade do Alto das Pombas. Nós não estamos plantados aqui ao acaso. Aprove o Senhor que estivéssemos aqui como uma porta onde pessoas entrarão, ouvirão a mensagem de Cristo e serão salvas. Nos ajuda, Senhor, a fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns, começando deste local que o Senhor nos plantou. Eu oro pelos nossos encontros em Cosme de Farias, toda segunda. Ajuda-nos, Senhor, a sermos movidos sempre pelo amor ao próximo, que é um reflexo do amor que temos por Ti, que é acima de tudo e todos. E que isso seja percebido em cada reunião, Senhor, que nós Te amamos. E por isso fazemos o que fazemos. E por isso vivemos como vivemos. Eu oro em favor, Senhor, daqueles que estão na dúvida, sendo tentados a retroceder. Que o Senhor possa mostrar a eles o quão perigoso é este local que eles se encontram. Eu oro, meu Deus, em favor de todos os nossos irmãos e irmãs espalhadas pelos 4 cantos. Ajuda-nos a termos em nós, de maneira crescente, essa plena convicção de que nós somos uma igreja una e indivisível, formada por todos aqueles que foram alcançados pela graça e regenerados pelo poder do Espírito. E que nos sintamos, Senhor, corresponsáveis
uns pelos outros. Que o nosso amor para contigo seja demonstrado, Senhor, pela maneira como tratamos o nosso próximo, principalmente como tratamos os nossos irmãos da fé. Nos ajuda, Senhor, a demonstrarmos aquilo que está dentro de nós, uma nova criatura que foi regenerada pela graça de Deus para a glória de Cristo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Que o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós dizemos uma salva de palmas ao Senhor. E diga a você mesmo: fuja da hipocrisia.